Graça e paz, igreja. É um privilégio estar aqui. Agradeço o convite do reverendo Otoniel, do conselho dessa igreja. Igreja querida, igreja muito amada. É um privilégio estar aqui. Agradeço as palavras do presbítero Teles e também tenho muito apreço pelo irmão. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Gênesis, livro do Gênesis, capítulo 45. Gênesis 45. Leremos do versículo 1 ao versículo 15. Gênesis 45, de 1 a 15, ouça com reverência, com atenção e com fé a palavra do Senhor. Assim diz a palavra de Deus: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, eu e meu irmão Benjamim, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos, e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Vamos orar. Senhor, a tua palavra é inspirada. Ela é a espada do Espírito. Ela é poderosa para discernir pensamentos e intenções, e ela é poderosa para transformar vidas. E pedimos, ó Deus, que o mesmo Espírito que inspirou essa palavra seja aquele que hoje enraize no coração dos que estão aqui, dos que estão ouvindo esta mensagem, as verdades preciosas deste texto. Que o Senhor, por meio da tua palavra, nos constranja a te obedecer, a viver para ti, a negarmos a nós mesmos e a confiarmos unicamente em Cristo. Abençoa, Pai, este momento. Dá-nos compreensão da tua palavra. Ilumina-nos os olhos para que compreendamos as maravilhas da tua lei. Abra nossos olhos e ouvidos e corações. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Você já precisou se reconciliar com alguém? Como é que foi essa experiência de se reconciliar com alguém? É um pouco tenso, não é? Talvez uma palavra atravessada, ou uma atitude desagradável, até ofensiva, ou uma discordância muito grande que alguém teve com você, a ponto de não dar mais para conviver. E então, 2 partes rompem relações temporariamente. E então vem o dia da reconciliação. Lá em casa isso acontece com certa frequência. Sofia, de 5 anos, e Helena, de 3,
precisam constantemente se reconciliar. Vez ou outra se desentendem por causa de brinquedo, uma disputa por brinquedo, ou por qual vídeo do YouTube é a vez de uma ver. E então eu digo, abraça sua irmã, pede desculpa, dá um abraço nela. E então há a reconciliação. Por livre e espontânea pressão, às vezes. Isso é fato. É claro que com adultos isso é um pouco mais difícil. Às vezes leva mais tempo, é mais doloroso, é mais complicado o caminho para se reconciliar. Por que é assim com adultos, não é? A causa disso, irmãos, é o pecado que habita em nós e que uma hora ou outra da vida, seja na infância, seja na adolescência, na juventude ou na vida adulta, uma hora ou outra, relações vão ser abaladas, temporariamente rompidas talvez, por um erro seu ou por um erro de outra parte, e vai precisar haver reconciliação. O texto que lemos registra, quem sabe, a cena de reconciliação mais emocionante, mais surpreendente de todo o Antigo Testamento. É uma cena com emoções, perceberam? É uma cena com tensão, com surpresa. Tem medo e tem abraço. Tem lágrima e tem beijo. É daqueles episódios de tirar o nosso fôlego e mexer com os nossos sentimentos. É uma cena marcante para todas as idades. A pergunta então é, do que esse texto está falando? O que essa emocionante cena de reconciliação está nos dizendo hoje? O título que dou a este sermão é Soberana Direção, Graciosa Reconciliação. E o que eu pretendo mostrar nessa passagem profundamente impactante e emocionante é que Deus, em seu controle soberano, em sua providência, conduz todas as ações humanas de modo a promover reconciliação e o bem do seu povo. Vou repetir. O que eu pretendo mostrar nessa noite com esse texto sublime é que Deus, em seu controle soberano, em sua providência, conduz todas as ações humanas de modo a promover reconciliação e o bem do seu povo. Nós vamos ver isso sob 4 aspectos que envolvem uma reconciliação, cuja base, cujo fundamento é o controle soberano de Deus sobre as ações humanas, inclusive sobre o pecado. O primeiro aspecto de uma reconciliação é que ela implica em aproximação verdadeiramente perdoadora. Versículos 1 a 4 do nosso texto. Permaneça com sua Bíblia aberta, vamos expor o texto. Os versículos 1 e 2 nos descrevem aqui a explosão emocional que José teve. E para entender essa emoção contida, precisamos relembrar a história de José. E para você que já a conhece, você vai relembrá-la. Para você que não a conhece, você vai conhecê-la hoje. Rapidamente vou relembrar essa história. José, filho preferido de Jacó entre 12 filhos, foi vendido como escravo por seus irmãos aos 17 anos. Por ser o preferido do pai, ele causava certa inveja e ódio nos irmãos, que aproveitando de uma situação em que estavam a sós com ele, cogitaram matá-lo, mas por fim resolveram vendê-lo a uma caravana de comerciantes que passava por aquele local. Os irmãos mentem ao pai Jacó e dizem que José foi devorado por um animal. Tanto é que eles sujam a túnica que Jacó, o pai, deu para seu filho José com o sangue de um animal e dizem: pai, José foi comido por um animal. Jacó entra em um luto inconsolável. Seu filho preferido, filho dele com Raquel, estava morto. Mas não, José estava vivo, forçosamente separado da família, é claro, é verdade, e vai parar no Egito, nessa caravana que o leva até o Egito, onde é comprado por Potifar, um oficial da guarda do faraó. Na casa de Potifar, José se destaca por ser um bom trabalhador, um bom empregado, e ganha uma posição muito importante na casa de Potifar. Contudo, a mulher de Potifar, insistindo que José se deitasse com ela, e não sendo atendida, acusa falsamente José de assédio. José é preso e permanece 13 anos na cadeia. 13 anos preso. Lá na cadeia, Deus concede que ele interprete 2 sonhos de forma correta. O sonho de um padeiro e o sonho de um copeiro. E anos mais tarde, ainda na cadeia, Faraó tem um sonho. E lembram-se de José. Faraó chama José e José, concedido por Deus a interpretação do sonho,
José interpreta corretamente o sonho de Faraó. 7 anos de fartura no Egito, lembram-se disso? 7 vacas gordas, 7 anos de fartura e 7 anos de vacas magras, 7 anos de escassez no Egito. E assim, por interpretar corretamente esse sonho, José é colocado no posto mais alto do Egito, somente abaixo de Faraó. Os 7 anos de fartura se passam, e José, como uma boa estratégia, armazena alimento, para que os 7 anos de escassez tenham alimento suficiente para se passar esses anos. Os 7 anos de escassez começam, e a fome chega a todas as terras ao redor do Egito, menos para o Egito, que tem alimento guardado. E então, outras nações começam a ir até o Egito para buscar alimento. 22 anos depois de ser vendido como escravo por seus irmãos, 10 homens chegam ao Egito para buscar alimento. Quem eram? Os irmãos dele, os que o venderam. Você pode imaginar o que se passou na mente de José vendo os 10 irmãos entrando? José reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem José. José então arma estratégias para testar o caráter dos irmãos e para conhecer o irmão mais novo, Benjamim, filho de Raquel também. Durante esse processo de testes, ele consegue controlar suas emoções na frente dos irmãos por 2 vezes. A primeira, quando ouve o que Rúben, o irmão mais velho, o primogênito, fala acerca do pecado dele de terem vendido um irmão lá no passado. José ouve isso e sai para chorar, escondido. A segunda vez é quando ele vê Benjamim, o filho mais moço. Após Judá discursar diante de José, no capítulo 44, e o discurso de Judá é impactante. Judá oferece a si mesmo para ficar no lugar de Benjamim, para que o pai não sofra de desgosto a perda de mais um irmão. Puxa, que mudança, não é? Um irmão ficando no lugar de outro para que o pai não sinta o desgosto. Houve mudança aqui. José ouve isso e não aguenta. Aquele que por 2 vezes havia conseguido segurar suas emoções, agora não pode mais. José estava decidido a se revelar para os irmãos, revelar sua identidade. O discurso de Judá foi decisivo para isso. Seus irmãos haviam mudado, a ponto de um se oferecer para ficar no lugar de Benjamim. Estavam dispostos a sofrer consequências a favor de outro irmão, inclusive a favor do preferido do pai, Benjamim. Já não eram os mesmos que venderam José há 22 anos. Agora pensavam na tristeza do pai ao perder um filho. Até aqui, José havia se comunicado com os irmãos por meio de um intérprete egípcio, provavelmente, para manter o segredo de sua identidade ainda. Agora ele não queria mais intérprete. Iria falar diretamente com seus irmãos, na língua deles. O que aconteceria ali naquele local era algo muito particular, privado somente de José e os irmãos. Ninguém mais deveria presenciar o que iria acontecer. E por isso que o versículo 1 do nosso texto diz que José ordena que todos saiam do ambiente, exceto os irmãos. Assim José protege seus irmãos, preservando dos egípcios o mal que os irmãos fizeram. Imagina se os guardas e assistentes de José ficassem sabendo que aqueles homens fizeram mal a ele no passado. José protege os seus irmãos. E ele dá nitidamente evidências de seu perdão aos irmãos. O versículo 2 descreve a efusão da emoção de José. Seu choro entalado, engasgado até aqui, agora é ouvido pelos egípcios que saíram do local. E até ouvido na casa de Faraó, talvez uma casa muito próxima, ao lado do local onde eles estavam. Imagina esse choro, irmãos. Sabe um choro gritado, assim um berreiro, como nós dizemos? Um choro de emoção contida de muitos anos. Um choro cheio de memórias. Um choro de quem foi separado da família, de quem colocou o nome dos filhos de Manassés. Deus me fez esquecer dos meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. É isso que significa Manassés. E de quem colocou o nome do filho de Efraim, que significa Deus me fez próspero na terra da minha aflição.
um choro verdadeiro e autêntico, de quem consegue encarar aqueles que lhe fizeram mal e que agora são alvos de perdão e de reconciliação. Ele não pôde, ele não conseguiu, ele não teve habilidade, essa é a ideia da palavra em hebraico, de se conter. Versículo 3, eu sou José. Irmãos, eu não conseguiria repetir a entonação ou a velocidade com a qual essa frase foi dita. Eu sou José. Consegue imaginar? E a primeira preocupação de José é a respeito do pai, Jacó, aquele que carregava as promessas da descendência de Abraão. Versículo 3, veja. Ele não mais se refere a Jacó como vosso pai, como se estivesse escondendo algo. Jacó, vosso pai, está bem? Não, ele agora fala, como é que está meu pai? O meu pai está bem? Eu sou José, meu pai vive ainda, como está a saúde dele? Me digam de novo para eu ter certeza. Os irmãos já haviam dito antes, enquanto José havia ainda se escondido por trás, eles ouviram, ele já tinha ouvido falar do pai que estava bem, mas agora ele quer ter certeza. Está bem. Agora imagine a reação dos irmãos, tente visualizar a expressão no rosto deles. O texto no versículo 3 diz que eles ficaram atemorizados e não foram capazes, não tiveram habilidade de responder. Não porque não sabiam a resposta, mas porque estavam estarrecidos, aterrorizados. E o termo em hebraico aqui é um termo usado para guerra, é um medo de quem está na guerra. Nós sabemos o que é isso de ficar sem palavras, não é? Você lembra do 7-1 do Brasil? Você sabia o que falar, mas não sabia também. Você não sabe o que dizer. Das Torres Gêmeas, não é? Você vê aquilo, você não fica sem reação. Sabe, mas não sabe. Você imagina essa cena? Como é que está meu pai? Eu sou José. Imagina o que se passou na mente dos irmãos. Espera aí, o homem mais poderoso do Egito está falando a nossa língua. É José, que nós vendemos e abandonamos. E ele está chorando aos gritos. Acabou. Acabou para nós. Mas José repete aos seus irmãos pasmados e quem sabe um tanto incrédulos com a verdadeira identidade do governador do Egito e talvez se afastando, assustados com o que estavam vendo. Versículo 4, José diz, se acheguem, se aproximem. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. E veja, José não está repreendendo ou jogando na cara dos irmãos o pecado deles, não. José está confirmando quem ele é, para que eles tenham certeza de que é José o irmão deles e não outro. Vocês conhecem um José que vocês venderam, não é? Sou eu. Só eu sei dessa história. Eu sou José. Ele falou que ninguém mais sabia. Ele estava confirmando a sua identidade e o meu ponto aqui é que não tem amargura, não tem rancor, não tem ira por parte de José. Aproximem-se, se acheguem. José está promovendo uma reconciliação verdadeira que envolve perdão. Esse é meu primeiro ponto. Uma aproximação verdadeiramente perdoadora. Irmãos, não há reconciliação sem perdão verdadeiro. Não há. Quem perdoa assume o ônus. É isso mesmo. Quem perdoa assume. Deixa para lá. Está perdoado. Quem perdoa assume o prejuízo em prol da reconciliação. José viu que seus irmãos haviam mudado. Judá não é mais o mesmo, ele quer ficar no lugar de Benjamim para que o pai não sofra. José perdoa e os chama. Cheguem, se acheguem, não tenham medo. Se acheguem a mim. A reconciliação elimina a distância que antes havia, e isso só é possível com perdão verdadeiro. José tipifica o Evangelho. Se aproxima. Tem perdão para você. Em Jesus tem perdão para você. Pode se achegar. Há perdão disponível para quem se arrepende. José chama aqueles que o venderam como escravo e o fizeram amargar anos de prisão e o distanciamento do pai e de sua família. Ele não está disposto a se vingar, a fazer os irmãos pagarem com a mesma moeda, colocando-os na prisão. Vocês vão experimentar um pouquinho pelo menos. Ele não faz isso. Não há linguagem de rancor nem de amargura aqui. Ele quer recebê-los de volta, não como escravos, mas como família.
Com quem você precisa se reconciliar? Com quem? Se há arrependimento, tem que ter aproximação verdadeiramente perdoadora. Não pague o mal com o mal, não se vingue, perdoe. Houve alguém maior que José, da descendência de Jacó, especificamente de Judá, que provou que reconciliação envolve aproximação verdadeiramente perdoadora. Jesus Cristo. Ele é maior que José. O pecado que rompeu a relação da humanidade com Deus, a ponto de todo ser humano nascer na condição de pecado, por natureza inimigos de Deus, todos nascem assim, todos são por natureza filhos da ira, como diz Efésios 2. Nossos pecados são crimes contra Deus, são rebelião, são desprezo contra o Senhor, mas para os que verdadeiramente se arrependem, há um chamado: se aproxime, achegue-se a mim. Em Cristo há perdão para você. Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos. Hebreus 10:19-22 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pela sua morte na cruz, é um novo caminho. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, qual é a ordem? Aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé. Em Cristo há solução para você, que não possui um relacionamento com Deus. Aproxime-se em arrependimento, achegue-se, e você experimentará uma reconciliação verdadeiramente perdoadora. Esse é o primeiro aspecto da reconciliação. O segundo aspecto está no versículo 5-8. E é o seguinte: reconciliação envolve reconhecer que Deus dirige soberanamente todos os eventos. Reconciliação envolve reconhecer que Deus dirige soberanamente todos os eventos. No versículo 5, José pede a seus irmãos que não se entristeçam, não se irritem, não se irem consigo mesmos por terem feito o que fizeram, porque havia uma mão invisível por trás de tudo o que aconteceu. Porque para a conservação da vida, veja, Deus me enviou adiante de vós. O que José está dizendo aqui é a chave para entender toda a história. Deus dirigiu tudo o que me aconteceu, diria ele, para um propósito. Isso mostra, irmãos, que José, nesses 22 anos, longe da família, preso, ponderou sobre tudo o que estava acontecendo, analisou o que estava acontecendo e evidenciou que Deus estava por trás de tudo isso. José reconheceu que mesmo quando os outros pecavam contra ele, Deus ainda estava fazendo algo com José e mais com os irmãos. O pecado dos irmãos foi parte essencial do plano de Deus para prover alimento para o povo durante o tempo de fome, como também para levar o povo ao Egito, onde vai se desenrolar o livro do Êxodo inteiro. Deus está por trás disso, e José reconhece isso. Irmãos, aqui encontramos um dos exemplos mais amplos da relação entre soberania de Deus e responsabilidade humana. José não tenta amenizar a tensão entre essas duas verdades. Deus é soberano e o homem é responsável. São duas verdades postas aqui. Por 3 vezes no texto, José se refere à obra soberana de Deus ao enviá-lo para o Egito. Ele diz aos irmãos no versículo 5, foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Então ele expande a declaração acrescentando no versículo 7, Deus me enviou antes de vós para vos conservar, para conservar a descendência na terra e para vos preservar a vida com um grande livramento. E por fim ele afirma no versículo 8, assim não foram vocês que me enviaram, mas Deus. Percebe a ênfase que José dá na soberania de Deus? Em Gênesis 50:20, quando Jacó, depois que Jacó morre e seus irmãos estão com medo, agora José vai para cima da gente, o pai morreu. E José diz assim, em Gênesis 50:20,
Vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vocês estão vendo agora, que se conserve muita gente em vida. José crê no Deus soberano que dirige todas as coisas, até mesmo pecados, para cumprir seus propósitos. Por outro lado, José atribui as ações dos irmãos à vontade de cada um deles. Quando ele se apresenta no versículo 13, ele diz: eu sou José, a quem vocês venderam. Vocês fizeram isso. Em outras palavras, seus irmãos não estão eximidos de seus atos só porque Deus soberanamente usou esses atos para cumprir os seus propósitos. Deus não forçou os irmãos a agirem dessa maneira, como se eles estivessem assim, no momento: puxa, estou sentindo aqui algo estranho, vamos vender esse menino, algo está me forçando a vender esse garoto. Não, fizeram porque quiseram, deliberadamente fizeram, sem o menor traço de coerção. Soberania de Deus, responsabilidade humana, duas amigas, duas verdades que andam juntas. E é sobre essa soberania que a Confissão de Fé de Westminster, o documento que resume aquilo que cremos, diz, capítulo 3, parágrafo 1, ouça bem: desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou, livre e inalteradamente, tudo o que acontece. Isso, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado. José entendeu isso. Deus ordena tudo o que acontece, mas de modo que Deus não é o autor do pecado. Nem violentada é a vontade da criatura. José entendeu isso. O texto está claramente dizendo isso. Nem é tirada a liberdade das causas secundárias. Ao contrário, são estabelecidas. Essa é a doutrina da soberania de Deus, amada por uns, desacreditada por outros. Mas, irmãos, Deus é soberano e nada acontece fora do que Ele estabeleceu. O pecado dos irmãos de José não foi uma permissão. Estava nos planos de Deus para que Ele cumprisse os propósitos. Foi uma determinação da vontade de Deus, que é soberano, e utilizou esse pecado para cumprir os seus planos. Você pode dizer: Guilherme, isso é absurdo. Isso não faz sentido. Onde é que está isso na Bíblia? Além desse texto. Está no Calvário, na cruz. Abra rapidamente em Lucas 22, 22. Texto fácil de decorar. Lucas 22, 22. Eu quero dar somente esse exemplo. Tem mais dois, ou mais ainda, sobre responsabilidade humana e soberania de Deus. Lucas 22, 22. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Soberania de Deus. Está determinado. Mas ai daquele. Responsabilidade humana. Atos 2, quando Pedro, em seu sermão para os judeus, diz: Jesus morreu pelo determinado desígnio de Deus, mas vocês o mataram. São duas verdades que andam juntas. Jesus foi entregue a nós por desígnio e determinação de Deus, mas homens, de forma livre, sem coerção, o mataram. Irmão, José é a primeira personificação do que diz Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Embora essa experiência que ele teve no Egito tenha lhe trazido benefícios, porque ele teve poder e prestígio lá, é discutível sim se compensa para ter prestígio ser jogado em uma cisterna, ser vendido pelos irmãos, ficar numa cadeia, ser escravo. Mas o bem que Deus extrai dessas experiências não é somente o bem que Deus proporciona a José, amadurecendo o seu caráter, mas é o bem que Deus trouxe à família, ao povo da aliança. Por meio de alguém sendo jogado numa cisterna, vendido, preso, Deus traz bem. Isso é ser soberano. O ponto é que, por meio dessa família que está sendo preservada de não morrer de fome, Deus trará bênção ao mundo.
Deus trará o Messias. E é importante preservar essa família e não deixá-la morrer, porque é a família chamada de Abraão. Tem um propósito divino especial ali. E é esse o argumento de José. Foi para preservar a família do pacto, que Deus me colocou como pai, como conselheiro, essa é a ideia aqui na língua hebraica, como conselheiro de Faraó no Egito. Deus está cumprindo a sua promessa de preservar um povo para que o Messias venha. Irmãos, meu ponto aqui é que se você for capaz de reconhecer que a obra graciosa de Deus continua, mesmo por meio de pecados que outros causaram a você, você vai aprender melhor a se reconciliar com outras pessoas. Talvez alguém tenha pecado contra você e está doendo. Talvez você rompeu uma relação que esteja doendo mesmo, e dói. A questão é, como é que você pode ver a mão de Deus nisso? A pergunta é, o que Deus está fazendo em você, em meio a essa situação de rompimento de relação? José aprendeu a ver isso. Deus está fazendo algo comigo aqui. E talvez a situação não o torne capaz de ver claramente isso, porque nós nos envolvemos emocionalmente, não é? É difícil. Não é fácil. Por 22 anos, José não pôde ver um pedacinho só da evidência que Deus iria transformar seu sofrimento em bem. Você imagina? Ele não viu isso, ele passou 13 anos preso. Pelo contrário, pode até parecer que qualquer esperança de reconciliação com seus irmãos fosse impensável para ele. E assim também pode demorar um longo tempo para que você enxergue que o que Deus está fazendo em você por meio dos dolorosos pecados que outros cometem contra nós. Os planos de Deus para o nosso bem não são sempre transparentes e claros de ver. Mas a promessa é: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem aqui é tornar você mais parecido com Jesus. Esse é o bem. Tudo coopera para isso, inclusive pecados de outros contra você, inclusive situações difíceis de lidar, de sofrimento. E talvez precisamos que outros venham ao nosso lado para nos ajudar a discernir o que Deus está fazendo nisso. O plano de Deus para a nossa vida tem caminhos de dor às vezes, de sofrimento, tem sim, de perda, assim como foi com Jesus. A aflição é esse solo no qual o fruto da paciência, da resistência, da perseverança, da esperança cresce. E para ilustrar isso de maneira mais clara, eu vou te perguntar: você sabe como é feito um tapete? E para ilustrar melhor isso, eu tomo emprestado a composição de um cantor cristão. E vou te dizer: o tapeceiro é um grande artista, ele faz o seu trabalho, é incansável, é paciente no seu tear. O tapeceiro não se engana, ele sabe o fim desde o começo. Ele trança as voltas, desvios e não perde o fio. E a nossa vida é uma obra de tapeçaria. É tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste com cores escuras. Mas quando você olha do avesso, assim, você não entende muito bem como é que o tapete vai sair. Quando o tapeceiro vira, você diz: muda-se a expressão do rosto, é uma obra de arte. O tapeceiro constrói o tapete da sua vida com linhas que doem às vezes, com sofrimento, com dor, com linhas nubladas e tristes. E você vai entender só depois do desenho final. E José parece que viu o tapete agora. Ele entendeu. Agora eu entendi. O tapeceiro, Jesus Cristo, está moldando a minha vida. E passa por dificuldades mesmo. Mas Ele sabe o fim desde o começo. A gente não sabe. Esse é o tapeceiro. Reconciliação, portanto, envolve reconhecer que Deus dirige soberanamente todos os eventos. Esse é o segundo aspecto da reconciliação. Isso te ajuda a se reconciliar com alguém. Deus está por trás disso.
O terceiro aspecto é que reconciliação envolve ações abençoadoras. Versículos 9 a 13. Nesses versículos, José manda que seus irmãos voltem logo para Canaã e digam a Jacó que vá para o Egito, com tudo o que ele tem, todas as suas posses. Não era para tirar umas férias, não, é para ficar. Vem para cá, traz papai para cá, que vocês vão ficar. Ainda haveria 5 anos de fome, e a família da aliança tinha que ser preservada. José, mais uma vez, no versículo 9, diz que Deus é a causa de tudo. Foi Deus quem colocou José na posição em que ele está, para que sua família sobreviva. José viu a mão de Deus em tudo e sabe exatamente o que fazer agora. José agora evidencia sua reconciliação como? Com uma ação abençoadora. Esse é meu ponto. A terra de Gósen, onde José diz que dará para o seu pai habitar, é a melhor terra do Egito, é o filé do Egito, onde as pastagens são as melhores. Percebeu? Não tem amargura, não tem ira, não tem espírito de retaliação, não tem vingança. Traz papai para cá e todo mundo, vocês vão ficar no melhor do Egito. José quer abençoar os seus, e ele se utiliza desses argumentos para convencer o velho pai Jacó a deixar Canaã, deixar a terra prometida. Não, imagina a dificuldade que seria convencer Jacó de deixar a terra. Então no versículos 12 e 13, veja aí: eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciem a meu pai toda a minha glória do Egito, e tudo o que vocês têm visto. Apressem-se e façam descer meu pai para cá. As palavras de José são tão inacreditáveis aos irmãos, que José precisa de uma testemunha crível. Benjamim é o irmão cujo caráter está além da dúvida e do testemunho, e ele vai dizer isso ao seu pai: Benjamim, você está vendo que sou eu. Fale a papai, fale a Jacó, vem para cá. Ele olha face a face, no idioma deles, e lhes ordena: vão falar tudo o que vocês estão vendo para o nosso pai. Fala para vir para cá. Irmãos, reconciliação verdadeira implica em querer fazer o bem. Não é aquela assim, ok, eu perdoo, mas não me procura mais para nada. Isso não é reconciliação. José poderia ter feito isso aqui, mas ele nos ensina algo diferente. Reconciliar-se é: eu perdoo e agora eu quero abençoar vocês. Não é vocês para lá e eu para cá. Abençoe aquele com quem você precisa se reconciliar. Mostre a evidência que o Evangelho transformou sua vida. Jesus nos reconciliou com Deus por meio de sua morte. E quando nós vamos a Ele em fé e arrependimento, Paulo diz que somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Não é assim? Jesus não só nos perdoa, Ele nos abençoa com toda a sorte de bênçãos. Poderia só perdoar, mas Ele faz mais. Ele é um modelo de perdão. Gente ruim como a gente não só foi reconciliada com Deus, mas agora recebemos bênçãos dele. Isso é reconciliação. José é um exemplo de Cristo, do que Cristo fez por nós. Não só reconcilia, mas abençoa. A nossa tendência humana, carnal, é contrária a agir assim, não é? Como nós somos ruins. Tá bom, perdoa, mas não me liga não. Esquece. A gente é difícil mesmo. Mas fomos habilitados pelo Espírito Santo a não só perdoar, mas a abençoar. Faça isso. Nosso Senhor pendurado na cruz é o maior e principal modelo. Nos aproxima, nos reconcilia e nos abençoa. Nós que antes éramos inimigos, agora somos salvos e alvos das bênçãos de Deus em Cristo. Vimos até aqui 3 aspectos de uma reconciliação. Reconciliação verdadeira implica em aproximação verdadeiramente perdoadora. Envolve reconhecer que Deus dirige todas as ações humanas, todos os eventos, até mesmo pecados. E reconciliação verdadeira envolve ação abençoadora. O nosso quarto e último e mais breve aspecto da reconciliação é aquela que envolve verdadeira demonstração de afeto. Reconciliação envolve demonstração de afeto. Versículos 14 e 15. Veja aí os gestos autênticos da emoção, do perdão, do carinho de José para com seus irmãos.
E esse gesto os convence da boa vontade que José tem para com eles. E finalmente quebra o silêncio dos irmãos para com José. Irmãos, imaginem essa cena. Depois de tudo que aconteceu, de tudo que se passou, depois de rever seus irmãos, após 22 anos, ver Benjamim, ouvir o que ouviu de Judá, depois de se dar a conhecer aos irmãos e se reconciliar com eles, chegou a hora do abraço. Imagine a força desse abraço. Às vezes no YouTube tem aqueles vídeos de militares voltando de guerra, já viram? E aí os filhos vão abraçar. É emocionante ver isso. Anos na guerra, e aí são as surpresas. E aí no aeroporto o pai abre o braço e a filha vem com... É muito emocionante ver isso. A emoção contida, e ele extravasa isso no choro no pescoço de Benjamim. Imagine essa cena. O versículo 15 diz que José beijou e abraçou todos os seus outros irmãos. Ele abraçou quem o vendeu. Ele abraçou Judá, imagina? Judá, vem aqui, dá um abraço aqui, meu irmão. Rúben, dá um abraço aqui. Simeão, vem cá. Issacar, Zebulon, vem aqui, dá um abraço. Que evidência de perdão, irmãos, reconciliação. Irmãos, nossos afetos devem sim ser demonstrados de forma verdadeira em uma reconciliação. José não disse, eu perdoo você, mas vai para lá e eu para cá. Eu não quero nem contato mais. Não, vamos tirar a distância. Que melhor sinal para tirar a distância que um abraço? Não tem distância mesmo num abraço. Estamos reconciliados. E agora os irmãos conversam com ele. Irmãos, demonstrem externamente que houve reconciliação com seus afetos. Deixem evidente que não tem mais distanciamento. Um abraço é a maior prova disso. Não se deixem tomar por orgulho. Perdoe e abrace. Reconciliação verdadeira envolve verdadeira demonstração de afeto. Concluindo, existe mais nessa história do que só aprender sobre o que é uma reconciliação. Sabe o que ela nos mostra também? Que nós precisamos aprender a sermos perdoados, reconciliados. Instintivamente, você quer se identificar com quem nessa história? Com José, não é? É a mais natural identificação que você faz. Preciso ser como José. Sim. E eu mostrei que sim, precisamos também. Mas veja, de muitas formas, somos mais parecidos com os irmãos dele. Sabe por quê? Porque nós somos os traidores que usam outras pessoas para alcançar o que a gente quer. É ou não é? Nós somos assim. Nosso ciúme nos leva a matar os outros em nosso pensamento. Nossas fofocas nos levam a matar os outros com palavras. É ou não é? Nós somos os irmãos de José. Nossa luxúria compra e vende irmãs e irmãos em nossa mente, usando-os para satisfazer nossas fantasias. Nós somos os irmãos de José. Nossa paz foi quebrada, nossos relacionamentos são fraturados, nossas almas são torturadas por raízes profundas de culpa que não nos largam. E uma mancha nunca desaparece da nossa consciência. Eu sou culpado, eu sou culpado. E talvez você tenha cometido pecados que te acusem hoje, que te façam sentir constantemente sujo, corrupto. Quem vai se colocar no seu lugar para te reconciliar com Deus? Foi para isso que Deus enviou seu único Filho, Jesus Cristo. O amor de Jesus é muito maior do que o amor de Judá por Benjamim. E é muito maior do que o amor de José por seu pai e por seus irmãos. O amor de Jesus pegou um inimigo de Deus como você e eu. E Jesus se entrega voluntariamente na cruz para ser condenado no seu lugar. Para que você não seja condenado no dia final. Isso para que você se reconcilie com Deus. Em Jesus,
Todos os que creem e se arrependem são reconciliados com Deus. Há perdão, há bênção e há devolução à família. Você agora é filho. Creia e se arrependa, e você será reconciliado com Deus. Essa é a nossa paz, saber que Jesus nos perdoou e nos reconciliou com o Pai. Ele é nosso substituto. Fomos reconciliados definitivamente com Deus. Para vocês, cristãos, Igreja da Maranata, vocês que já foram reconciliados, vocês têm uma tarefa. Eu quero encerrar com 2 aos Coríntios 5. Abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios 5, 18 a 20. É uma tarefa que nós temos como igreja. 2 aos Coríntios 5, 18 a 20. Eu quero ler em conjunto com os irmãos. 2 aos Coríntios 5, 18 a 20. Vamos ler juntos? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa história de José não é só para você aprender a se reconciliar com alguém com quem você precisa se reconciliar. É para aprender que você, cristão, tem uma tarefa de embaixador de Cristo, de levar a mensagem de reconciliação de Deus em Cristo para outros. O que você faz com isso? Você tem uma tarefa nas suas mãos. O ministério da reconciliação foi dado a nós. Em nome de Cristo, pois, reconciliem-se com Deus. Que o Senhor abençoe a igreja, não só ensinando os irmãos a reconciliação verdadeira, mas ensinando que em Cristo somos reconciliados com o Pai. Jesus é maior que José. Reconciliação perfeita em Cristo. Deus assim abençoe a igreja. Amém.